Então vamos lá, vamos falar sobre a última mensagem dessa série, Família SA, Vida Corporativa dentro da Família. Hoje eu vou falar sobre o desafio da permanência. Queridos, é muito complicado quando a gente olha para o que as famílias hoje têm que lutar contra. E tamanhas são as influências que as famílias sofrem com relação à demanda de tempo, à demanda de atenção, a trabalho. A demanda é muito grande, eles requerem muita coisa da gente, e a gente acaba tirando muitas vezes das pessoas que são mais próximas de nós. E essa demanda externa, ela acaba influenciando o nosso comportamento e acaba norteando nossa visão. Com o advento da celeridade das coisas, de você conseguir, que eu não, você consegue acessar no teu celular, né? Você consegue, eu não consigo mais porque ficou, mas o advento de você ter tudo rápido, você pede comida pelo aplicativo, você pode fazer muitas coisas bem rápidas. Esse advento faz com que a sua vida, você gire numa rotação muito mais rápida. E quando você gira numa rotação muito mais rápida, você não percebe algumas coisas acontecendo ao seu redor, e você não para e pensa em algumas questões. É como se você estiver dirigindo um carro. Se você está dirigindo um carro, por exemplo, eu gosto de ir para casa pelo caminho aqui da caudelaria, e às vezes eu estou cansado, saio daqui de tarde, estou cansado, eu vou bem devagarinho, vou andando, tal. Aí se vem um carro atrás de mim, eu paro naqueles pequenos acostamentos, o carro vai embora e eu vou bem devagar, porque eu gosto de apreciar a paisagem, o pôr do sol. Agora, quando eu estou na Bandeirantes, se você me perguntar o que tem na Bandeirantes, eu não faço ideia, porque na Bandeirantes eu estou a 120, né? A gente anda 120 na Bandeirantes, né? Então a gente não percebe o que tem do lado. Muito mal a gente percebe aquele outdoor, a distância. Então, quanto maior é a sua velocidade, menor é a sua percepção das coisas que estão ao seu lado, né? E quanto menor a sua velocidade, maior é o seu campo de observação. Quando eu digo que você está acelerado demais, a nossa vida urbana é acelerada demais, faz com que você raciocine menos sobre algumas questões. E quando você não raciocina sobre certas questões, você vai no automático. Você vai porque imprimiram em você algumas características, alguma linha de pensamento, e você vai pensando nisso. É um fenômeno que acontece no nosso tempo, não tem jeito. Não tem como escapar. E um dos fenômenos, uma das áreas da nossa vida que sofre muito com essa celeridade são os relacionamentos em família. O Zygmunt Bauman, aquele sociólogo falecido polonês que eu gosto de citar muito, ele escreveu um livro chamado Amor Líquido. Indico você ler, se você quiser, que ele fala sobre a volatilidade das relações, sobre a precariedade e da falta de comprometimento das pessoas. E num dos pedaços do livro ele fala assim, o desafio da permanência na cultura descartável. Esse é o título meu. O livro Amor Líquido tem um pedaço que fala assim: o principal herói desse livro é o relacionamento humano. Seus personagens centrais são homens e mulheres, nossos contemporâneos, desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos facilmente descartáveis, ansiando pela segurança do convívio e pela mão amiga com o que possa contar no momento de aflição, desesperados por relacionar-se. O que ele está dizendo? Que a era do comprometimento na cultura do descartável, você vive naturalmente ansiando por relacionamentos seguros e duradouros, segurança do convívio, mas você é assolado e influenciado pelo descomprometimento que é gerado tanto de você para com as coisas e ao seu redor. Então ele constata que nós ansiamos pela segurança do convívio, mas eu copiei 2 vezes a mesma coisa. Peraí. Mas a segunda parte do texto diz assim. Peraí que eu já acho para você. Na hora de copiar, eu copiei errado. Ele fala: e no entanto, nós, desconfiados da condição de estar ligados, em particular de estar ligado permanentemente, para não dizer eternamente, pois
temem que tal condição possa trazer encargos e tensões que eles se consideram, não se consideram aptos nem dispostos a suportar, e que podem limitar severamente a liberdade de que necessitam para, sim, seu palpite está certo, relacionar-se. O que o Bauman está dizendo? Que nós ansiamos pelo convívio, ansiamos por essa esfera do convívio. Eu vou colocar o texto aqui de volta para você poder ler de novo comigo e você acompanhar, porque só ficar eu falando fica ruim para você. Olha lá. Olha lá. Ele vai falar que aqui ele fala, nós ansiamos pela segurança do convívio. Mas por que nós não nos adentramos na segurança do convívio? Porque nós desconfiamos dessa condição de convívio. Nós não vislumbramos, a cultura não vislumbra a possibilidade de estar ligado, comprometido ou ligado permanentemente ou eternamente, pois as pessoas começam a achar que o fato de você estar preso a alguém num convívio seguro pode atrapalhar o seu desenvolvimento para se relacionar. É basicamente uma incoerência. As pessoas querem o convívio, mas têm medo do convívio. Elas querem a segurança do convívio, mas têm medo da segurança do convívio. Queremos nos relacionar e criar vínculos, mas temos medo do que isso pode acarretar para nós, da liberdade que isso nos tira. E essa desconfiança, ela se dá, na minha opinião, por dois motivos. Porque não acreditamos que relacionamentos a longo prazo podem compensar as perdas que ele traz. No fundo, as pessoas acham que vale a pena. É bonito você ver uma pessoa 75 anos de casado, 80 anos de casado, 60 anos de casado, 50 anos de casado. É bonito você olhar, mas quando você pensa na sua vida, algumas pessoas pensam na sua própria vida, as pessoas começam a relacionar, vale a pena? O que eu vou perder? Vale a pena ter um namoro sério, construir, escolher quem eu vou namorar e construir um relacionamento? Vale a pena? O que eu vou perder com isso? Vale a pena eu criar um vínculo com um casal amigo e desenvolver esse relacionamento na mais profundidade, até que eu possa me abrir, contar coisas da minha vida? Vale a pena eu me expor? Ao mesmo tempo que eu fico pensando se vale a pena, eu fico ansiando. Então eu acho que as pessoas acham que não vale a pena, então elas desconfiam de relacionamento a longo prazo. E segundo, porque nós somos bombardeados pela imagem de família perfeita, de relacionamentos perfeitos. Essa imagem infere em nós uma noção de felicidade igual a uniformidade. Quando você olha desenhos animados, ou você olha determinados filmes e determinadas novelas, você percebe que as famílias que são felizes, elas são iguais. As pessoas são iguais umas às outras. O diferente é sempre o ponto de conflito. Então, se você percebe numa novela ou num filme, que tem uma famíliazinha lá, e aí tem uma pessoa que pensa diferente da família, que quer fazer faculdade, quer estudar, quer expandir, quer sair daquela cidade, essa pessoa é sempre sinônimo de conflito. Ela é a ovelha negra, porque o diferente acaba sendo gerado, que o diferente dá problema. Então vários filmes e várias novelas são norteados em volta disso. Eu assisto novela, pelo menos uma novela vigente eu sempre assisto. Por que eu assisto novela? Eu assisto uma novela porque eu sento na televisão sem preconceito, olho para aquilo e tento perceber o que a cultura está dizendo. O que esses caras estão pensando? Porque dificilmente você vai encontrar pessoas que leem mais a cultura do que esses caras que fazem novela. E aí eu fico pensando, o que está na cabeça desse pessoal? Agora, em seriado você já não vai ver isso. Os seriados, eles já quebram essa barreira. Seriados, você vê o diferente como sendo propício. Você vê a diversidade sendo propícia. O seriado já está andando para um outro lado, alguns. Mas a maioria é sempre inferido em nós que você ser igual, pensar igual, caminhar junto é sempre bom. Como é que você vê isso na sua vida?
Se você é o tipo daquela pessoa que dá uma ideia e você tem certeza, você é igual a mim, por exemplo, você dá uma ideia e você tem certeza que aquilo é o melhor caminho, e a pessoa vai dar uma outra ideia, você fala, por que você está pensando? É assim, ó, é assim que tem que ser feito. Mas existe outra maneira de se fazer a mesma coisa, mas o que está inferido em nós? Que o diferente é conflituoso. Para que gastar tempo pensando nisso aí? Já decidiu, o caminho é esse, é por aqui e pronto. Acontece dentro da sua casa? Acontece isso nos seus relacionamentos? Pessoas que já olham para a visão diferente da coisa como sendo conflituosa. Às vezes, eu fui ponto de conflito. Em sala de aula, em algum lugar, eu sempre olhava para uma situação e falava, mas pode ser feito diferente. As professores, não, para de pensar nisso, faz assim que é assim mesmo. Porque o diferente é ponto de conflito. Nos nossos relacionamentos, o diferente também tem sido ponto de conflito. E às vezes você é o ponto de conflito por ser diferente. E às vezes você não tolera o diferente. Você ensinou a pessoa a fazer uma coisa. Ela aprendeu a fazer aquilo que você ensinou. E daqui a pouco ela começa a fazer diferente. Você vai ficar bravo? Se você é um daqueles que fica bravo porque ela está fazendo diferente, porque ele está fazendo diferente, talvez você tenha baixa tolerância à diversidade. Baixa tolerância ao diferente. Por quê? Porque é incutido em nós, é mais seguro que o fazer igual, sermos iguais, fazemos tudo igual, é melhor. E isso não é uma verdade. Por outro lado, olha que legal, a relação a longo prazo traz benefícios e acaba trazendo uma certa uniformidade. Saiu uma pesquisa, um estudo do Joshua Wolfsheck. Essa pesquisa está no UOL, o título dessa reportagem é Igual ao Mozão. Está lá, Igual ao Mozão. Se você quiser procurar, está lá. E ele está fazendo uma pesquisa, ele foi autor de um livro, que a tradução livre do livro é Poder de Dois, encontrando a essência da inovação em pares criativos. Ele analisou os benefícios do relacionamento a longo prazo e ele elenca 5 influências de relacionamentos duradouros. Ele fala assim, relacionamentos duradouros têm 5 características. Primeiro, as pessoas começam a criar um idioma próprio, falam iguais, têm as mesmas gírias, as mesmas manias no falar. Percebe ou não? Já viu isso acontecer? Lá em casa eu vejo isso direto, porque às vezes eu falo muito uma coisa, daqui a pouco eu vejo a Sabrina falando também a mesma coisa, a mesma gíria, o mesmo jeito. Ou às vezes eu me pego falando uma coisa que ela está acostumada a falar ou agir de uma determinada maneira. Então as pessoas com relacionamento a longo prazo começam a falar igual, começam a ter um idioma próprio, elas se comunicam de um idioma próprio. Cida já percebeu isso, Cida? Mais ou menos? Quem está de fora percebe muito mais do que vocês dois. O jeito que vocês falam, o jeito que vocês e o jeito que vocês se comunicam entre si. As pessoas começam a desenvolver um idioma próprio. Zero de autocensura. À medida em que a gente vai caminhando no relacionamento a longo prazo, vai se perdendo a censura. Duas pessoas, seja um relacionamento de casamento, seja um relacionamento de amizade, elas acabam tirando as barreiras. Lembra aquela música do Vineyard que fala: e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser, e no calor deste lugar eu venho me derramar. Que calor desse lugar? Que lugar é esse? É o abraço. Ela está descrevendo ela abraçando Jesus. Então, quando a gente vai ter um relacionamento a longo prazo, a gente primeiro tem naturalmente um idioma próprio. Segundo, a gente cai nas barreiras. Terceiro, mesmos movimentos, mesmos gestos, mesmo os movimentos começam a ser parecidos das pessoas. Quarto, o discurso parecido, a forma de olhar a vida, a forma de pensar a vida, a forma de analisar um problema, o discurso acaba sendo parecido. E a quinta, as pessoas parecem irmãos. Você olha para as pessoas, elas acabam parecendo irmãos. Agora fala uma coisa para mim: se você olha assim que o Rossini sentado um do lado do outro, e você não conhece que são casados, fala se não parece. Eu acho que parece. Tudo a ver. Porque começa a rir igual, a expressar igual. Então relacionamentos a longo prazo traz benefícios, sim. Traz muitos benefícios. Só que a gente não começa
não começa a perceber isso, não começa a vislumbrar isso. Agora, quando a gente vai para a espiritualidade, quando a gente olha Jesus criou relacionamentos a longo prazo, relacionamentos de vida às vezes. E há um momento na vida de Jesus, Mateus 26, versículo 20, que fala assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Pôs-se ele à mesa com os 12. A palavra discípulo se refere a aprendiz ou seguidor. A palavra apóstolo se refere a alguém que é enviado. Enquanto Jesus estava na terra com os 12, eles eram chamados discípulos, não eram chamados apóstolos. Eram aqueles que iam aprender e aprendendo com Jesus. Minha proposta hoje é a gente analisar essa família estendida de Jesus, esse convívio. Jesus tinha 12 pessoas que caminhavam com ele bem próximo a longo prazo. Quem eram essas 12 pessoas? Primeiro, Simão Pedro. Quem era Simão? Simão nasceu em Betsaida, residia em Cafarnaum, lá na Galileia. Era pescador. Como é que era a personalidade dele? Tinha pouco estudo, era impulsivo, amoroso, tímido, explosivo e entendia com dificuldades os ensinamentos. Era um cara que Jesus deveria dedicar 2 vezes seu tempo para poder explicar uma coisa, porque o cara demorava para entender o negócio. Quando ele achava que tinha entendido, ele não entendeu nada. Por outro lado, André também era do mesmo lugar que Pedro, era sócio de Pedro, irmão de Pedro, na indústria da pesca, e foi um homem zeloso, sincero, dedicado à sua tarefa de apóstolo. Foi quem apresentou Pedro a Jesus. Foi um dos primeiros discípulos e também o primeiro missionário no estrangeiro. Ele morreu martirizado na Acácia, onde pregou. Foi crucificado numa cruz em forma de X. Já Pedro não se disse digno de morrer como seu Senhor, e foi crucificado de cabeça para baixo. Morreu em Roma. Além desses 2 irmãos, a gente tinha também Tiago, que também era de Betsaida, onde trabalhava com pesca. Tinha personalidade forte e ambiciosa. Foi um dos mais íntimos discípulos de Jesus. Você imagina Tiago e Pedro, o quanto que eles batiam de frente. Ele pregou na Judéia, tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos e morreu pela espada de Herodes o Agripa, o primeiro. Foi o primeiro cara a morrer. No meio desses 4, desses aí, esses 3, a gente tem João, que também é de Betsaida e trabalhava com seu irmão Pedro na pesca. A princípio era de espírito exaltado e indisciplinado, era chamado de discípulo amado. Com o convívio com Jesus, ele passa a ser um cara dócil, um cara calmo, um cara tranquilo. Fazia parte também do rol dos discípulos mais chegados do mestre. Trabalhou pregando em Jerusalém, escreveu o Evangelho e as epístolas que levam o seu nome e também o livro de Apocalipse. Terminou seu ministério em Éfeso e Ásia Menor. Morreu de morte natural, provavelmente com 100 anos de idade, o único que não foi martirizado. Diz a história que ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente e saiu andando normal. Saiu andando de boa. Você está conseguindo perceber a diferença de personalidade, de gênio dessas pessoas? Vamos lá, nós estamos no 4. O 5º, Filipe, também nascido em Betsaida. Betsaida é um negócio, né? É a casa do bagulho, né? Provavelmente exercia a profissão de pescador. Esse era tímido e um pouco incrédulo. Era aquele que não era o que tem que ver para crer, mas era um pouco incrédulo. Teve um brilhante ministério na Ásia Menor, trabalhou também na Frígia, foi sepultado em Hierápolis. Desconhece-se, porém, o motivo de sua morte. Provavelmente ele foi um mártir, mas não se sabe como ele morreu. Ele também estava junto com os caras. Tinha Bartolomeu, era de Caná da Galileia, profissão desconhecida, foi uma pessoa em que não se havia dolo ou fraude, era um cara honesto. Você imagina esse cara convivendo com Judas Iscariotes. Você imagina esse cara vendo Judas roubar dinheiro da bolsa, da reserva deles. Você imagina esse cara que era honesto, era um cara que gostava das coisas, o branco no preto, o preto no branco. Você imagina esse cara se relacionando com Pedro, que era um cara meio indisciplinado. Como é que era o convívio desses caras?
Tinha conflito ou não? Óbvio que deveria ter conflito. Acredita-se que tenha trabalhado na Índia e na Grande Armênia, de acordo com os martirológios, os caras que estudam martírio, beleza? De acordo com o relato dos mártires romanos, ele foi esfolado vivo pelos bárbaros e recebeu o golpe de misericórdia através de uma decapitação. Só João até agora que passou mal mesmo, né? Mas foi jogado num caldeirão de óleo. E o Tomé, originado da Galileia, onde era pescador por profissão, foi uma pessoa determinada, mas no momento propício não creu na ressurreição. Era um cara determinado, falou que vou seguir Jesus, eu vou, mas na hora do vamos ver, não creu. Trabalhou pregando o evangelho na Síria, na Pártia, na Pérsia e na Índia. Sobre a sua morte, há duas versões. Uma diz que ele foi transpassado por uma flecha enquanto orava, e a outra é que ele foi torturado próximo a Madras. Mateus era de Cafarnaum, onde trabalhava como cobrador de impostos, era um publicano, um marginalizado pela cultura da época. Podemos observar a humildade dele, quando o seu nome aparece na lista dos apóstolos após Tomé. Em outras listas ele aparece antes de Tomé. O fato de ter abandonado a sua profissão, que apesar de ser muito desprezado, também demonstrava sua humildade. Ele recebeu poderes apostólicos de milagres e sinais. Esteve no cenáculo em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu, após a ascensão de Jesus ao céu. Ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, ao que se presume, e trabalhou em prol do evangelho na Judéia, no Egito e na Etiópia. E na Pártia também. A igreja ocidental o lista entre os mártires, mas a gente não sabe como que de fato ele morreu. Um, você vê que é um cara super zeloso. O outro, você vê que é um cara que é correto, determinado. E esses caras que são zelosos, determinados, coerentes, têm que conviver com um cara que cobrava imposto do seu próprio povo, que ajudava a escravizar o seu próprio povo. Você está conseguindo formar na sua cabeça esse caldeirão que era essa galera que andava com Jesus? Vamos lá, está acabando. Tiago, filho de Alfeu, é originário da Galileia, a profissão desconhecida, era o mais jovenzinho dos apóstolos. Escreveu a epístola que leva o seu nome, pregou na Palestina e no Egito. Há duas versões sobre sua morte. Uma que os judeus expulsaram do templo e o apedrejaram, morrendo por fim através de um golpe de paulada. E a segunda hipótese é de que tenha sido crucificado no Egito. Você tinha pessoas de diferentes idades nesse meio. E você tinha Judas, o Tadeu, não os cariotas, o Tadeu. Também foi nascido na Galileia, sua profissão também é desconhecida. Era bastante temeroso e um pouco incrédulo. Escreveu a epístola que leva o seu nome, pregou em Edessa, na Síria, na Arábia e na Mesopotâmia. Morreu martirizado na Pérsia. Às vezes você percebe que o fato deles terem vivido bem não significa que não garantiria uma morte tranquila. Simão, o Zelote. Zelote era um partido que buscava a independência de Jerusalém. O próprio Barrabás era um zelote. Eles eram meio rebeldes. Então era um cara que queria uma revolução. Originário da Galileia, a sua profissão está também entre as desconhecidas. Era uma pessoa zelosa e cuidadosa em sua vida e ministério. Pregou o evangelho na Pérsia, morreu também crucificado. Judas Iscariotes nasceu na Judéia, provavelmente em Kiriot Esron. Sua profissão é desconhecida, mas é provável que tenha uma formação administrativa, que fez com que exercesse o cargo de tesoureiro do grupo. Era egoísta, ambicioso e possuía um espírito egocêntrico. Suicidou-se após ter traído Jesus. Além disso, a gente tem dois agregados, Matias e Paulo. Só que eles viveram depois de que Cristo ressuscitou. Quando você pega esses 12 caras e vê que Jesus caminhou praticamente 3 anos com esses caras, trabalhando com as diferenças, eu começo a perceber que o fato de ser diferente não é tão negativo assim. E o fato deles terem uma vida a longo prazo com Jesus, um relacionamento a longo prazo, fez com que eles começassem a
ter características desses relacionamentos, do relacionamento que eles tinham com Jesus. E aí eu faço algumas considerações. Eu creio que após estudarmos um pouco sobre a vida desses caras, nós podemos aprender 5 coisas que eu selecionei. A primeira, eles eram pessoas com muitas falhas em sua maneira de viver. Não tinha nenhum santo ali, não tinha nenhuma pessoa perfeita. Eram como nós, talvez, pessoas como nós. Não somos perfeitos, pessoas como as pessoas de dentro da sua família. Tem alguém perfeito na sua casa? Tem alguém sem defeito? Zero bala? Em que você não tem que levantar um A para falar, para criticar? Tem pessoas na sua casa que você vai falar assim: não tenho do que reclamar. É porque os pontos positivos são maiores do que os negativos. Agora, dizer que ela é perfeita e que não tem falhas é outra coisa. Mas o fato da gente viver com pessoas com diversas falhas na sua maneira de viver não é um problema. E muitos de nós gastam muito tempo tentando mudar a maneira das pessoas que estão ao nosso redor viver. Quando é um erro grave, vale a pena investir. Agora, quando é só uma maneira de viver, uma maneira de ver a vida, não vale a pena você gastar seu tempo tentando mudar o outro. Não vale a pena, você vai desgastar você mesmo no relacionamento. Está entendendo? Jesus não tentou falar com Pedro: muda esse teu jeito. Até o fim, Pedro foi impulsivo, até que negou Jesus. E depois Jesus estava lá na praia com ele, falou assim: você me ama, então apacenta minhas ovelhas. Agora já João mudou. João é um cara muito agitado. Depois, com o convívio com Cristo, tornou um cara mais manso, mais tranquilo. E é impressionante, porque você tem Pedro, que é um cara super agitado, João, que é um cara que se tornou super pacato. Em Atos capítulo 3, você vê 2 pessoas indo no templo orar juntas. Quem? Pedro e João. Esses caras que tinham personalidades opostas conseguiam caminhar juntos, porque eles não estavam interessados no que o outro poderia mudar para me agradar, mas estavam interessados no que o outro tem para acrescentar na minha vida. A diferença vale a pena. A diversidade é positiva. É positiva. Ser diferente não é ponto de conflito. Segunda coisa, eles tinham diferentes personalidades complicadas. Você vai se deparar na sua vida, na sua família, no seu convívio de trabalho, você vai se deparar com pessoas diferentes de você. E o fato de elas pensarem diferente não significa que elas estão erradas. O fato de elas serem diferentes não significa que elas têm que se tornar igual a você. E se você quer entrar numa jornada para mudar alguém, pense num trem mudando de direção. Como é que o trem muda de direção? O trem, quando vai fazer uma curva para ele mudar de direção, ele vai, faz uma curva longa para mudar. Ou então ele deixa tudo, sai a parte da frente. Como é que é o nome da parte da frente? Locomotiva. Aí volta para uma linha paralela sozinho, pega o trem ao contrário, aí leva para outra direção. Não há mudanças rápidas em trem. As pessoas têm vários vagões nas suas vidas. Você traz vários vagões. Vagão da sua família, de onde você foi criado, o tempo da sua escola, as verdades que você aprendeu. São vários vagões. Não há. Se você quer se engajar na mudança de alguém, não queira dar um cavalinho de pau. Não acho que é uma moto, uma bicicleta que você dá. Como é que o Henrique chama? Quando ele vai dar uma mudança radical, como é que é? Um grau, né? Não é virar no grau. Não! Você não é bicicleta. Pessoas são mais parecidas com um trem. Então você tem que fazer uma mudança, você tem que caminhar com essa pessoa, acompanhar, que aí você vai ver a mudança a longo prazo. Isso se você quer se engajar nesse processo de mudar alguém. Mas se não, aprenda a viver com a diversidade. Pessoas vão ter personalidade diferente da sua e complicadas. E vou te falar uma coisa. Lembra, você já ouviu, já fez teste até disso ao longo da sua vida? Teste de personalidade. Sanguíneo, fleumático, colérico, e a outra é? Como é que é a outra? Sanguíneo, colérico, fleumático e... acho que esse nome da outra. Eram 4 tipos básicos de personalidade que nos anos 80 e 90 fez muito sucesso, todo mundo fazia teste de personalidade. Não, pragmático é a forma de pensar. Eu esqueci, eu vou lembrar daqui a pouco. E se eu não lembrar, você dá um Google aí que você vai encontrar. Hã?
os 4 tipos de personalidade básica que nos anos 80 e 90 é o melancólico, eu esqueci, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Todo mundo acreditava que as pessoas tinham esse tipo de personalidade, então era assim. Então tinha um cara que era tímido, o cara que é sanguíneo, que é o cara mais fervoroso, né? O cara que o colérico era mais fervoroso, o sanguíneo era mais brincalhão e tal. Aí vem as pesquisas sobre identidade mudam, sobre personalidade, e as pessoas começaram a entender que as personalidades mudam. Então pararam de se trabalhar um núcleo da área da psicologia que parou de trabalhar com personalidade e começa a trabalhar com o conceito de identidade. Eu tinha um professor que era do núcleo de pesquisa de mestrado, doutorado da USP de São Paulo. E ele estava nesse núcleo de personalidade, de identidade. E o que eles estavam chegando à conclusão é o quê? As pessoas são mutáveis, elas mudam ao longo da sua vida. Então ela cresce com uma identidade, ela vai mudando, passar um período da vida dela mais expansivo, mais alegre, depois ela pode passar um período mais introvertido, e ela vai mudando. E o que acontece? Nós não percebemos isso. Então o que a gente faz? Das pessoas que nós nos relacionamos, nós fazemos o quê? Tiramos uma foto dela, botamos a legendinha e falamos: fulano é assim, 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 assado. Ponto. Você guarda aquilo no bolso. Toda vez que você vai falar com fulano, você tira aquilo do bolso, você olha, aí é fulano, né? Então você é assim, você é assim, você é assado, você é assado. O problema é que as pessoas mudam. E às vezes você está olhando para uma foto de 10 anos atrás. E hoje aquela pessoa não é mais aquilo. Você rotulou e hoje a pessoa não é mais aquilo. Ela tem comportamentos diferentes, olha para a vida diferente, pensa diferente. E você está ancorado lá atrás. E isso é muito ruim. As pessoas mudam. João não mudou? Você viu João? Era um cara assim no começo da caminhada, 3 anos depois, era um cara totalmente diferente. A caminhada com Jesus muda as pessoas. Muda completamente. Terceiro, mesmo com tantos defeitos, não foram privados da comunhão. Mesmo com tantos defeitos assim, Jesus não os excluiu de estar perto. Jesus não os afastou. Jesus manteve eles perto. É isso que a gente tem que fazer com a família. É isso que a gente tem que fazer nos nossos relacionamentos. Manter as pessoas próximas. São chatas, eu sei. Às vezes invejosas, eu sei também. São difíceis. Entra na tua casa, você sabe criticar a tua casa, meu. Você convida para comer uma comida na tua casa, critica a comida que você fez. Você dá um presente, a pessoa já começa a botar um monte de defeito. As pessoas são difíceis. Mas isso não quer dizer que nós devemos excluir essas pessoas da comunhão. Jesus não as excluiu, Jesus as aproximou. Porque quanto mais a gente tem relacionamento com as pessoas, o relacionamento a longo prazo, você lembra das características? A gente vai se afinando. As pessoas vão se afinando, vão se tornando mais parecidas. O convívio fica mais fácil. Só por Deus, Cida? Sim, por Deus. As coisas vão ficando mais fáceis. 4. Apesar de todas as suas falhas e problemas, após receberem o Espírito Santo, vemos que atuavam em um único objetivo, coesos, unidos, já então com as suas deficiências aperfeiçoadas em Cristo. Esse é o propósito de Jesus para uma família e para uma família estendida. Que ela sempre ande coesa, que ela se importe, que ela ande numa direção. Qual é o projeto da tua família? Para onde a tua família está indo? Quais são os seus projetos para a sua família? Para onde vocês estão indo? Tá, deixa a vida me levar. Não! O acaso não vai te proteger enquanto você andar distraído. Não é automático achando que é só trabalhar, botar dinheiro em casa, pagar as contas e guardar um pouquinho. Tá, mas isso é em relação a finanças. Quais são os seus sonhos? O que vocês querem ser? Não é sonho de conquistar, tá? Não é sonho de conquista. É sonho. O que você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser daqui a 5 anos? Você quer se tornar uma pessoa menos egoísta? Você quer se tornar uma pessoa... Eu tenho vários conflitos internos, vou falar para vocês. Às vezes, por exemplo, em casa, eu me vejo, eu não sou tão carinhoso como eu gostaria de ser com a Sabrina. E às vezes eu me pego sozinho e falo, por que eu não sou assim? É uma coisa que me segura.
E eu tenho como meta tentar me tornar uma pessoa mais carinhosa. Isso é o que eu quero ser. O que você quer ser? Quais são os seus próximos passos daqui aos 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos? Eu tenho várias metas para mim. A gente canta uma canção, não é tarde para se sonhar. Não é tarde ainda. Quais são os seus planos? Quais são os planos da sua família? Para onde vocês querem ir? Onde vocês querem chegar? Tem que estar unidos, coesos, um único objetivo. E tendo a cada dia suas deficiências aperfeiçoadas em Cristo Jesus. E por último, eles pregavam o Evangelho por toda a terra. Todo mundo ali se tornou um pregador do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho mudou suas vidas. Então eles compartilhavam com as pessoas. Eles não só compartilhavam com a sua vivência, não, eles compartilhavam falando. As pessoas que Deus colocou. Lembra que a Aline falou que as pessoas não precisam ser iguais às outras, uns constroem aviões, etc e tal? Beleza, cada um pode fazer várias coisas, mas as pessoas que Deus determinou que só você pode alcançar estão ao seu redor. Deus plantou você em alguns lugares onde só você pode influenciar. E precisa que você abra a sua boca, que você fale daquilo que tem feito diferença na sua vida. Se Jesus tem feito diferença na sua vida, que você comunique Jesus para as pessoas. Eu sei, às vezes você sofre timidez, mas a gente tinha apóstolos aqui tímidos, que superaram a timidez por amor a Cristo. Você sofre com barreiras, eu sei, mas supere por amor a Cristo. Não deixe que a sua timidez seja maior que o seu amor a Cristo. Fale, às vezes as pessoas estão sedentas para ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pessoas só vão chegar a Jesus se você falar. Sua família só vai chegar a Jesus se você falar. As pessoas que já são cristãs na sua casa só vão ser aperfeiçoadas se você falar, se você tomar a dianteira, se você pegar e abrir a Bíblia na sua casa, para que a sua casa seja um centro irradiador das bênçãos de Deus, da glória de Deus. Então vale a pena a gente aceitar o desafio da permanência, porque Jesus não nos exclui, Ele nos compreende. E com esses caras, mano, com esse bando de defeito, depois de 3 anos, Jesus chega na Páscoa e fala assim: como eu ansiava partilhar dessa mesa com vocês. Quando Jesus fala isso é fantástico, é fabuloso, porque para o judeu, quando ele compartilhava a mesa, ele compartilhava a vida. E Jesus disse: como eu ansiava compartilhar com você a minha vida, como eu ansiava isso. E Ele diz para você hoje: como eu anseio compartilhar segredos com você. Isaías diz, Deus diz através do livro de Isaías: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Deus tem um bando de coisas para partilhar com você, segredos que Ele reservou no coração dEle para você. E Ele diz: como eu ansiava dividir isso com você. A grande pergunta que fica é: você está disponível? Você está disponível para esse relacionamento íntimo, profundo e a longo prazo? Porque não pense, você não vai conseguir ter relacionamentos íntimos, profundos e a longo prazo por você mesmo, com a sua família, com as pessoas que veio à sua mente durante essa mensagem. Mas em Cristo, por Cristo, você vai conseguir. Pode ter certeza. É fato. E Ele vai te ajudar nisso. Você está disposto? Está a fim de encarar essa? De ter um relacionamento profundo e a longo prazo com Jesus, e através do relacionamento com Jesus, você desfrutar desse relacionamento a longo prazo com as pessoas e desfrutar o melhor da vida? Meu convite para você parece propaganda da Coca-Cola, mas não é. Vem viver o lado bom da vida. Vem viver o lado bom da vida. E eu posso te dizer com segurança: o lado bom da vida é o lado de Jesus. Eu quero te dar um tempo para você refletir.